mais uma vez, depois iremos para a meditação. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de poder te louvar. Pedimos agora pela meditação em Tua Santa Palavra, Pai, que o Teu Santo Espírito possa iluminar a vida de cada um, dando entendimento e quebrantando nossos corações, ó Pai, para obedecer a Tua Santa Palavra. Nós oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, hoje nós vamos meditar em Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 1. Romanos 5 e 1. Que vai falar sobre a salvação, sobre a justificação por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. Nós cantamos, há poucos instantes, no último cântico, que a nossa glória é Jesus conhecer. E nós observamos na humanidade que o ser humano muitas vezes procura glória, procura ser reconhecido na sociedade por algum motivo, ou pela questão financeira, ou pela questão da caridade, fazer coisas boas, e aí acabar sendo reconhecido pelos outros seres humanos, e aí ser glorificado, no sentido de receber glória, aplausos, louvores das pessoas. Mas nós observamos nas Escrituras que a maior glória de um ser humano é conhecer a Jesus Cristo. Porque aí sim ele vai realmente desfrutar de uma verdadeira glória, que é a glória lá nos céus. E o estudo de hoje vai nos ensinar também sobre isso, que é conhecer essa graça do Senhor Jesus Cristo e saber como que a pessoa realmente pode desfrutar dessa glória, que é conhecer a Cristo e desfrutar da salvação e a vida eterna. A palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificado significa o quê? Ser declarado justo diante de Deus. Então, como que uma pessoa pode ser declarada justa diante de Deus? Por meio da fé, mediante a fé. E somente dessa forma que você, ser humano, pode ter paz com Deus. Não existe uma outra forma de o ser humano ter paz com Deus. Quando você fala de o ser humano ter paz com Deus, isso significa morar no céu. Porque aqui nesse mundo, será que nós vamos viver em paz? Com certeza não. Porque nesse mundo, por mais que tenhamos momentos felizes aqui nessa terra, mas é passageiro. E nada nos garante que nós vamos ter uma felicidade perpétua nesse mundo. Nada nos garante. Então nós não podemos confiar que teremos paz nesse mundo. Por isso que essa paz com Deus está falando de eternidade. Justificados, mediante a fé, nós temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus é o único que pode nos conceder essa paz com Deus, fazer com que nós tenhamos realmente essa paz. E isso é por meio da fé. Quem é que tem fé para ser salvo? O ser humano, é ou não é? O ser humano é que precisa ter essa fé, declarar a fé em Cristo para ser justificado. Então, o ser humano precisa tomar uma decisão em sua vida. Ele não vai para o céu obrigado a ir, sem querer ir. Ele vai porque ele entendeu a graça de Deus na vida dele, ele teve fé em Cristo, e aí sim ele vai para o céu, mediante a fé. É uma confiança. Fé significa confiança. Então, o ser humano precisa confiar em Deus para que ele possa ter essa paz com Deus. E essa fé, essa confiança é por meio de Cristo. Sem Cristo, o ser humano não consegue ter essa paz com Deus. E aí, falando do Senhor Jesus, ele diz, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então, por intermédio do Senhor Jesus Cristo, é que o ser humano obtém acesso à graça de Deus. A graça de Deus está falando da salvação. Somente por intermédio do Senhor Jesus é que o ser humano tem acesso
a graça de Deus. E nessa graça, quando a pessoa confia em Cristo, tem realmente fé em Deus por meio de Jesus, você está firme. Ele diz, a esta graça na qual estamos firmes. Você está firmado em Cristo, que é a rocha, e aí a sua salvação ela não é mais perdida. Quando você crê verdadeiramente no Senhor Jesus Cristo, Ele te dá um poder para você se tornar filho de Deus, e essa filiação a Deus é quem te garante a salvação. Você não perde mais a sua salvação, porque a Bíblia diz que na graça você está firme. É como se fosse inabalável. Mas não que nós não tenhamos problemas, não tenhamos pecados. Não quer dizer que nós não pecamos. Quer dizer que nós estamos firmes porque o Senhor nos salva pela sua graça e por causa dele é que nós estamos firmes. Por causa dele é que nós não perdemos a nossa salvação. E aí vem várias perguntas, né? Surgem a partir disso. Que geralmente quando nós falamos dessa certeza de salvação, aí surge aquela dúvida. Mas irmão, e aquela pessoa que estava na igreja, passou tantos anos, depois se desviou, ela continua sendo salva? Sim ou não? Não sei. Não é? Não sei, é uma pegadinha, né? Porque eu não sei se a pessoa realmente creu no Senhor Jesus, mas eu não posso julgar que aquela pessoa vai para o inferno. Só porque ela saiu da igreja. A gente diz assim, só é maneira de dizer, mas é algo muito sério, né? Muito grave. Você se afasta do corpo de Cristo, aí você tem que avaliar vários fatores para você chegar a uma conclusão, né? Será que essa pessoa vai para o céu ou não? Era realmente um crente em Cristo ou não? Não cabe a nós julgar, certo? Deus é quem sabe se essa pessoa realmente era convertida ou não. Por que eu não posso afirmar piamente que não, saiu da igreja, mas vai para o céu? Por que eu não posso afirmar? Porque a Bíblia diz que existe o joio no meio do trigo. São pessoas que estão entre os crentes, entre os salvos, mas não é salva. Tem pessoas assim. Estão frequentando as igrejas e tudo, mas não vão para o céu porque nunca creram no Senhor Jesus. São até parecidas com o trigo, são parecidas com crentes. Às vezes se veste como crente, fala como crente, anda como crente. Mas e como que a gente vai perceber a diferença? Nos frutos. Porque a Bíblia diz que a gente conhece uma árvore pelo fruto. Pelos frutos vos conhecereis. Então, as atitudes no dia a dia é que você sabe se a pessoa realmente teve uma vida transformada pelo Espírito Santo ou não. Repito, nós crentes não podemos julgar ninguém. Cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Eu estou falando sobre esse assunto para a gente ter um entendimento que não é o fato de eu sair de uma igreja que eu perco a minha salvação. Se eu já tive a salvação um dia, essa salvação nunca é tirada de mim. Eu estou falando de mim, dos crentes. Certo? Um crente ele não perde a salvação dele. Por que não perde? Porque a salvação não é simplesmente uma palavra que é pronunciada. Você vai para o céu. Não é uma palavra somente. É uma filiação. Você se torna filho de Deus. E aí não tem como você deixar de ser filho de Deus. Não tem como. Certo? A nossa filiação biológica, a gente não deixa. Imagine a filiação eterna e espiritual. Então você não consegue deixar mais de ser filho de Deus, nem que você queira mais. Eu costumo falar assim para você entender o outro extremo da coisa. Ah, mas eu creio no Senhor Jesus Cristo verdadeiramente, realmente eu sou um filho de Deus, mas eu não quero mais. Não tem jeito. Você já é filho e acabou essa história. Estou falando assim para você entender que não tem quem faça com que você deixe de ser filho de Deus. Porém, se você não quer mais ser filho de Deus, tem algo errado. Tem algo errado. Aí começam a vir as perguntas, né? Será que realmente já foi filho um dia? Porque como que você quer deixar de ser filho de Deus? É uma graça, é uma glória que você recebe. É um favor que você recebe sem merecer. E como que você não quer mais? Então é estranho quando um ser humano não quer mais ser filho de Deus. É muito estranho. Certo? Ou nunca foi filho, ou nunca foi filho. Está entendendo? Se a pessoa quer deixar de ser filho, é porque na verdade nunca foi. Porque quem é filho de Deus não quer deixar de ser filho.
mesmo que cometa erros, pecados, erre na vida, às vezes se afaste da igreja por um tempo, por causa das dificuldades espirituais, porque deu um vacilo na sua vida espiritual e cometeu pecados, acabou se afastando, mas ele não quer deixar de ser filho, ele quer voltar. Ele quer novamente servir a Deus, ele quer estar perto do Senhor, porque é o pai dele, é o pai daquela pessoa, e aquela pessoa quer voltar, quer estar na presença do pai, mas querer deixar de ser filho é muito estranho. Provavelmente nunca foi filho. Então nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus, né? Estamos firmes nessa graça. Eu falei sobre a certeza de salvação, que é Deus quem nos dá essa certeza. Deus é quem nos dá a firmeza de estarmos salvos, o permanecermos salvos. Não depende de nós permanecermos salvos, mas é o Senhor quem nos dá essa firmeza na rocha que é Cristo. E gloriamos na esperança da glória de Deus. E essa esperança não é como a esperança que o mundo oferece. É uma esperança diferente. Eu vou já explicar mais sobre isso. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Olha como o crente, ele vê as coisas diferentes. Está falando não somente isso, mas também nos gloriamos. Nos está se referindo a quem? Paulo e as pessoas para quem ele estava escrevendo. Os crentes se gloriam nas próprias tribulações. E aqui é o que nós falamos no início sobre a questão dos frutos. Como que eu vou conhecer um crente? Pelos frutos. Os crentes, eles agem diferente diante das situações difíceis dessa vida. Irmão, mas ele age diferente, ele consegue se gloriar nas tribulações, porque ele é uma pessoa boa, ou é porque Deus dá essa força para que ele haja dessa forma? Deus quem dá a força, né? Eu não consigo ser forte diante das tribulações porque eu sou forte. Essa força não vem de mim. Essa força vem de Deus. Deus é quem nos dá essa força. Foi Ele que nos colocou na rocha, que é Cristo. Ele nos firmou nessa rocha. Então Ele é quem vai nos dar força para sermos firmes nas tribulações. Nos gloriar nas tribulações. Ó Senhor, graças a Deus por essa dificuldade, porque o Senhor está me ensinando a lidar com essas dificuldades e vencer essas batalhas e não viver murmurando, sabendo que a tribulação produz perseverança. Quando as tribulações acontecem na nossa vida, elas devem produzir o quê? Perseverança. Na vida de quem? Dos crentes, não é não? As tribulações, elas produzem perseverança na vida dos crentes, não é na vida do incrédulo. E apesar que tem alguns incrédulos que às vezes conseguem, em meio às dificuldades, perseverar. Mas aqui está falando mais no âmbito espiritual, que as tribulações vão produzir perseverança para você continuar nos caminhos de Deus, servindo ao Senhor. E a perseverança produz o quê? Experiência. Então você vai ser uma pessoa agora experimentada, no sentido de que você passou por aquela dificuldade, você tem experiência naquilo. Você já sabe como lidar com aquela situação, porque você passou por aquilo. As tribulações produzem perseverança, perseverança. Você perseverar nos caminhos do Senhor, isso vai te dar experiência. E aí você, com essa experiência, pelas dificuldades que já passou e não se afastou do Senhor, você agora vai poder ensinar outras pessoas também. José do Egito, será que ele podia ensinar as pessoas sobre essa questão de tribulação na vida? O que é que vocês acham? Podia. Ele foi vendido pelos irmãos. Ficou preso injustamente, porque foi acusado injustamente, foi preso. Mas não se afastou do Senhor. E Deus abençoou ele por causa da sua fidelidade. Então, se nós permanecermos próximos de Deus diante das tribulações, dificuldades da vida, Deus vai, com certeza, nos abençoar. E a experiência vai produzir o quê? Esperança. Então, a sua experiência adquirida por meio das tribulações da vida, você se aproxima de Deus, mesmo em meio às dificuldades, e isso vai resultar no final em esperança. Agora, essa esperança, ela não confunde.
Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, essa esperança, ela não confunde, por quê? Quando o ser humano tem uma esperança nas coisas terrenas, essa esperança não é uma certeza. Exemplo, o ser humano está passando uma dificuldade financeira e aí ele diz assim, eu espero que um dia eu saia dessa dificuldade. Ou uma doença, ele diz, eu espero que eu fique curado dessa doença. Eu tenho esperança que vai dar certo. Na época da pandemia a gente ouvia muito essa frase, não era? Vai dar certo, não era? Hashtag vai dar certo. Será que todas as pessoas que tinham essa hashtag vai dar certo conseguiram escapar do Covid? Mas eles não tinham esperança? Tinha. Mas a esperança do ser humano é diferente da esperança em Deus. Porque a esperança do ser humano é como se fosse uma expectativa. É um pensamento positivo, otimista. Eu acho que vai dar certo. Eu espero que dê certo. Eu tenho esperança que vai dar certo. Mas não é uma certeza que vai dar certo. É um achismo, é um pensamento positivo. Não, é porque eu espero que isso aconteça. Mas a esperança adquirida aqui por meio dessas tribulações é uma esperança diferente. É uma esperança certa. É a confiança em algo que não aconteceu, mas é certo que vai acontecer. E às vezes a gente tem dificuldade de entender isso, por quê? Porque geralmente as nossas esperanças nesse mundo são aquelas esperanças baseadas na incerteza. Só naquele pensamento positivo. Não é porque eu sou otimista, então eu espero que tudo vai dar certo. Mas você não tem certeza se vai dar certo. Quantas coisas na vida nós já tivemos essa esperança que ia dar certo e não deu? Porque a esperança material, carnal, humana. Mas a esperança divina, espiritual, é diferente. É a esperança que é algo certo. A esperança não confunde. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Então o amor de Deus foi revelado aonde? Na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E aí ele, quando vem, inunda o nosso ser, por meio desse sacrifício, eu creio, e aí ele derrama essa graça sobre a minha vida, me dá o Espírito Santo, e agora eu posso ter a esperança da vida eterna. Mas não é aquela esperança incerta, é a esperança certa, que com certeza vai acontecer. Isso é o que é fé. Observe Hebreus capítulo 11. Orar, fé é o que? A certeza. Certeza quer dizer o quê? Certeza. Deixa dúvida? Não deixa dúvida. Orar, fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que se não veem. Como que você sabe que vai para o céu? Se você teve fé. Se você teve fé em Cristo, então você tem a certeza que vai. Por quê? Porque a fé é a certeza de coisas que se esperam. Você espera ir para o céu quando crê em Cristo? Sim ou não? Sim, por isso que você creu, porque você quer ir para o céu. Então, se você teve fé em Cristo, você não pode ter dúvida da sua salvação. Entenderam como é importante isso? Muito importante, você não pode ter dúvida. Ah, irmão, mas não, é porque eu... Não pode ter dúvida. Se você teve fé, você não pode ter dúvida da sua salvação. Porque fé é a certeza. Não, mas eu tenho fé em Deus demais. Ó. Ave Maria, se não fosse Deus na minha vida. Eu tenho muita fé em Deus, né? É assim que as pessoas dizem, geralmente. Aí você pergunta, mas quando morrer você vai para o céu? Ah, eu não sei. Só Deus sabe. Então você não teve fé. Entendem isso? Você não teve fé. Por que você não teve fé? Porque você não tem certeza. E a fé é a certeza. Se você espera ir para o céu, não, se eu fizer por onde, né? Mas você quer ir para o céu? Ah, eu quero ir para o céu. Eu espero um dia chegar lá. Você espera um dia chegar lá. Mas você não tem certeza. Então, se você não tem certeza, você não teve fé. Ficou claro agora? Então, é incoerente eu dizer que tenho fé em Deus, mas não tenho certeza daquilo que eu espero, que é ir para o céu. Então, não teve fé.
E aí ele complementa dizendo que a fé também é a convicção de fatos que se não vê. Isso aqui, irmãos, é muito profundo. Convicção quer dizer o quê? Certeza. E o que é um fato? É como se fosse uma história que já aconteceu, não é não? Porque você vai contar um fato de uma coisa que não aconteceu ainda? Vai contar? Não. Você conta um fato de algo que já aconteceu. É ou não é? Você diz, rapaz, aconteceu ontem ali, hoje de manhã, foi um evento de ciclismo aí, não foi? Parece? Ou foi ontem, não lembro. Aconteceu um evento de ciclismo? Foi hoje, quase perto do meio-dia aí. Aí você diz, olha, rapaz, eu vi ontem passando um monte de gente de bicicleta ali, era um evento de ciclismo. Isso é um fato, é ou não é? Que aconteceu. Mas eu posso dizer, rapaz, amanhã vai acontecer um evento de ciclismo. É fato? Não posso. Que eu não sei se vai acontecer. Não, mas está marcado que vai. Mas você tem certeza que vai acontecer? Tem? Não, porque várias coisas podem acontecer que vão impedir daquele evento acontecer. Então eu não posso contar que o evento de ciclismo de amanhã é um fato. Entenderam? Um fato é algo que já aconteceu. Concorda ou não? Aí eu conto como um fato, que realmente já se confirmou, já se concretizou. Convicção de fatos que se não veio. Às vezes dá um parafuso na cabeça, né? Então, como que eu tenho convicção de uma história que já aconteceu, mas eu não vi? É mais ou menos essa a ideia. A fé é a convicção de um fato, ou seja, de uma história que já aconteceu, mas eu não vi ainda acontecer. Não é estranho? Mas esse fato aconteceu aonde? Na mente de Deus. Entenderam agora? Por que a convicção de um fato? Porque esse fato já aconteceu na mente de Deus. Não na minha mente, porque eu nunca vivi no céu. Vocês já viveram no céu? Não. Então você não pode dizer, eu vou para o céu porque é um fato. Para mim não é um fato, porque eu nunca fui lá. Eu nunca vivi no céu. Eu já vi o céu? Não. Eu já vivi lá? Não. Então essa parte dos fatos que se não veem, não estão na minha mente, estão na mente de Deus. Então Deus disse, você tem fé, você é salvo. Então você pode ter convicção desse fato que está na mente de Deus. Na mente de Deus já aconteceu. Você já foi lá no céu, você já viveu lá. Por quê? Porque Deus é eterno. Então Ele não tem dificuldade de enxergar algo no futuro que não aconteceu ainda para nós, mas na mente dele Ele já viu tudo. Entenderam agora? Convicção de fatos que se não veem. É uma história que já aconteceu na mente de Deus, mas que eu não vivi ainda. Por quê? Porque Deus prometeu. Isso é crer nas promessas de Deus. Quando Deus diz, todo aquele que crê, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então tenho a vida eterna e Deus está dizendo que se eu crer, eu vou viver lá no céu com Ele para todo sempre. Amém. Pronto, é um fato que já aconteceu na mente de Deus, mas nós não vimos ainda. Mas eu creio que isso vai acontecer. Eu tenho convicção, tenho certeza que isso vai acontecer. Por quê? Porque eu tenho fé. Vocês entenderam como é profundo esse negócio de fé? Não é tão simples. Quando a gente pensa assim, ter fé é só levantar a mão lá no culto. Ei, pastor, eu tenho fé em Jesus agora. Será que eu tenho fé? É mais profundo o entendimento do que é fé. Será que você realmente acredita que você vai morar no céu? Você acredita nesse fato que já está na mente de Deus? Nesse lugar que Jesus foi preparar? Se você acredita, você tem fé. Porque fé é a certeza dessas coisas que você espera acontecer. É a convicção desses fatos que você não viu ainda, mas já estão todos montados lá na mente de Deus. Isso é fé. Então por que o crente ele diz que vai para o céu? Porque ele tem fé. Ele crê que Deus já preparou todas as coisas e está preparando o lugar ainda para a nossa morada lá. Não que ele não tenha capacidade de fazer rápido, é porque foi Jesus que disse, né? Eu vou preparar-vos lugar, quando eu vou preparar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo. Isso não quer dizer que não já está pronto também. Quem está dizendo que não está pronto?
Quem garante que Jesus já terminou tudo e está aguardando agora o tempo certo para voltar? Então não é porque ele não voltou ainda que quer dizer que ele ainda está preparando. Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu não sou Deus, não tem como eu saber, né? Mas uma coisa é certa, que no dia certo ele vai vir. Quando, irmão? Não sei. Por isso que você tem que ter fé. Você tem que estar preparado para o dia da vinda dele. Tem que estar preparado para que você possa viver esse fato que já está na mente de Deus, essa história que já está na mente dele. E isso é fé, convicção das coisas que se não veem. Romanos 5, voltando para o nosso texto base, versículo 6, ele diz: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Quando nós não conhecíamos ainda a graça de Deus, não éramos salvos ainda, não tínhamos crido no Senhor Jesus, ele morreu por nós. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, ou seja, perdidos. Não é que quando se crê em Cristo deixa de pecar, mas aqui é no sentido de quando nós ainda éramos perdidos. Nós ainda não havíamos crido no Senhor Jesus, então Deus provou o seu amor, dando Cristo para morrer por nós. Essa foi a forma que ele provou que nos ama. E ele diz: dificilmente alguém morreria por uma pessoa boa. Você teria coragem de morrer por alguém? Mesmo que seja uma pessoa boa, teria coragem de morrer por ela? É ruim, né? Morrer por ninguém, né? Mas Cristo fez isso por nós. E olha que nós éramos inimigos de Deus. Não queríamos nada com Deus. E Jesus foi lá e morreu por nós. Será que ele não merece um voto de confiança? Se você parar para refletir, você vai pensar: realmente, se ele morreu por mim, por que não confiar nele? É só você pensar de maneira sensata e refletir. Por que não confiar? O que Jesus fez de ruim na terra? Nada. Ele veio a esse mundo só para fazer coisas boas. Provou o poder dele, curando, libertando pessoas da escravidão de Satanás, de possessões demoníacas. Provou o poder dele sobre a morte, porque ele ressuscitou ao terceiro dia. Só fez coisas boas. Por que não confiar nele? Por que não confiar no sacrifício que ele fez? Por que não confiar no poder dele para nos salvar? Por que ficar confiando em nós? Por que confiar na religião? Por que confiar em outras pessoas? E não confiar naquele que morreu por nós? É muito mais sensato confiar em Cristo. Um ser humano que viveu nessa terra sem cometer um pecado. Eles não tinham prova contra Cristo, de que Cristo tinha realmente quebrado a lei de Deus. Não, irmão, mas lá ele quebrou a lei lá dos anciãos. A lei dos anciãos não era a lei de Deus. A tradição dos anciãos não era a lei de Deus. E Cristo veio para cumprir a lei de Deus, não a lei dos homens. Então, se ele quebrou a lei dos homens segundo a visão dos homens, ele não pecou por isso. Porque a lei dos homens não é superior à lei de Deus. Entenderam? Então ele viveu perfeitamente nesse mundo sem desobedecer a Deus em nenhum ponto. Por isso ele é digno de confiança. Nós, será que nós já desobedecemos a Deus em alguma vez na vida? Sim ou não? Sim, várias vezes, né? Então é melhor confiar em alguém que nunca desobedeceu a Deus para me salvar, ou confiar em mim, que eu mesmo tenho consciência que eu já desobedeci a Deus? É só parar para pensar. É melhor confiar em alguém que nunca desobedeceu a Deus. Porque vai ser muito mais fácil de Deus dar crédito a Cristo, que nunca desobedeceu a Ele, do que dar crédito a nós, que já desobedecemos a Deus. Vai ser muito mais fácil de Deus receber a intercessão de Cristo, quando Cristo intercede por nós, do que receber a nossa desculpa quando chegar lá no céu. Que eu já ouvi gente dizendo assim: não, quando eu chegar lá eu me resolvo com Deus. Rapaz, jeito de sua vida, rapaz.
se converta, crê no Senhor Jesus. Não, eu vou viver a vida aqui, quando chegar lá eu me resolvo com ele. E é assim? Será? Né? Não é assim. Você acha que Deus vai deixar de dar ouvidos a Jesus, que nunca desobedeceu a ele, para dar ouvido a uma pessoa que desobedece a ele? Não vai. Então é melhor você confiar em Jesus, que, Jesus tem mais respaldo diante de Deus. Jesus tem mais respeito diante de Deus do que eu. Quando você vai se apresentar diante de um juiz, que você é acusado de alguma coisa, você vai sozinho ou leva um advogado? Por que você leva um advogado? Para nos defender, né? Por quê? Porque o advogado ele tem mais crédito diante do juiz do que eu. Eu nem conheço das leis. O advogado conhece das leis. Ele sabe como me defender. Eu não sei como me defender diante de um juiz da terra. Só para você ter uma ideia. De um juiz da terra eu não sei como me defender. Porque eu não conheço as leis, não sou advogado. Mas o advogado sabe. Então eu preciso de um advogado para ir lá me representar diante do juiz da terra. Aí diante do juiz eterno, divino, que é Deus, ele é o grande juiz, a gente quer ir sozinho. Eu estou fazendo essas comparações, irmãos, para a gente parar para pensar que às vezes nós pensamos de forma incoerente. O próprio mundo aqui já nos ensina como que deveria ser a nossa atitude diante de Deus. O próprio mundo, as coisas do mundo. E a gente não para perceber que nós estamos na contramão das coisas de Deus. No mundo a gente quer fazer ali, né, daquele jeito e tal, realmente eu preciso de um advogado para ir diante do juiz e tal. Mas diante de Deus eu não preciso não, lá eu me viro com ele. Não é assim. E a Bíblia diz, nós temos um advogado junto ao Pai, quem é? Jesus Cristo o justo. Aí ainda diz, Jesus Cristo, o justo. É aquele que nunca pecou. Então, ele é o único que pode nos representar diante de Deus. Se você for se apresentar diante de Deus sozinho, sem o advogado, que é Cristo, está frito, viu? Você não vai entrar no céu. Não é o que estou dizendo, não, é a Bíblia. Porque eu preciso dar fé em Cristo, que é o meu advogado diante do grande juiz. E aí quando eu creio nesse grande advogado, que é Jesus, aí sim eu posso ir tranquilo, né? Posso ir tranquilo. Porque eu vou ser muito bem representado lá no céu por meu grande advogado, que é o Senhor Jesus. Então, irmãos, que nós possamos pensar nisso, refletir. Eu preciso de Jesus. Porque sem Jesus, não tenho como me apresentar diante de Deus. Ele não vai me ouvir. Ele não vai dar crédito às minhas palavras, às minhas desculpas esfarrapadas. Não vai. Eu preciso ser lavado pelo sangue do Cordeiro, que é o Senhor Jesus, para que assim eu possa me apresentar diante de Deus com o meu advogado, Jesus. Sozinho, não vá. Não vá sozinho para a eternidade, que não vai ser bom. Precisamos do Senhor Jesus para nos guiar nesse caminho. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Se não for por meio da fé, não tem como agradar a Deus. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos ensina o caminho certo para a salvação, a vida eterna. Nos ensina, Pai, que o Senhor Jesus Cristo é o único caminho que nos conduz ao céu. Te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de conhecermos a verdade da Tua santa palavra, Senhor. E assim nos dá a oportunidade de podermos entregar a vida a Cristo. E aqueles que não fizeram ainda, Pai, que possam ser despertados a fazer, a tomar essa decisão, esse passo de fé, e assim possam descansar no Senhor, crendo no nosso grande advogado, que é fiel, o justo Senhor Jesus Cristo. Pedimos, Senhor Deus, nas Tuas bênçãos pela semana, a vitória sobre o mal e sobre o pecado. Entregamos nossas vidas em Tuas mãos, Pai, e oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite, irmãos, e até sábado, se Deus quiser.